Bom, gente, nessa segunda aula, então, sobre sistemas lineares, a gente vai ver, então, a representação matricial de um sistema, tá? Então, aplicando aquelas definições que a gente já viu da multiplicação de matrizes, tá? E também o conceito ali de matriz incompleta associada a um sistema, a gente pode representar esse sistema de uma forma de uma equação, na forma de uma equação matricial. Da seguinte maneira, ó, imaginem esse sistema aqui, ó, a gente tem x mais 3y igual a 7, e a outra equação 7x menos 4y igual a menos 1. A gente vai associar, então, matrizes a esse sistema da seguinte forma. Aqui a gente vai utilizar a matriz dos coeficientes, aqui então, como a nossa primeira matriz, a nossa matriz incompleta, né? Então, está aqui ó, a matriz dos coeficientes, o 1 do x e o 3 do y da primeira equação, o 7 do x e o menos 4 do y da segunda equação. A gente vai multiplicar pelas variáveis, então, x e y, né? E isso vai ser igual a uma outra matriz que vai ser a matriz dos termos independentes, o 7 e o menos 1 aqui. Ó. Depois temos um outro exemplo também que dá para verificar isso aqui, esse sistema B. A gente tem uma primeira equação que é x menos 2y mais e igual a 3, e a segunda equação, x mais 2y mais 2z igual a 1. Reparem que aqui só temos duas variáveis, então a terceira, né, como na de cima tem uma terceira variável, a terceira variável aqui vai ser 0, o coeficiente dela é 0. Então, associando a nossa matriz incompleta, 1 menos 2 e 1, os coeficientes da primeira equação, 1, 0 e 2 os coeficientes da equação de baixo, x, y e z são as nossas variáveis, né, multiplicando por x, y, z, vai ser igual à matriz dos termos independentes ali, ó, 3 e 1. Se a gente quiser efetuar o procedimento da multiplicação de matrizes para ver se gera mesmo esse sistema, a gente pode fazer, olha só. A multiplicação de matrizes como é que se faz? É linha vezes coluna, né? Então a gente vai fazer uma vez o x mais 3 vezes o y, né? E isso vai ser igual ao primeiro termo, 7. Então, uma vez x mais 3y é igual a 7. Está aqui, ó. 1 vezes x mais 3y igual a 7. Está lá nessa primeira equação. A segunda, 7x menos 4y é igual a menos 1. 7x menos 4y é igual a menos 1. Está aí provando que realmente é assim, certo? Bom, vamos falar da regra de Cramer agora. A regra de Cramer, do matemático suíço Gabriel Cramer. Para a gente resolver um sistema através da regra de Cramer, o nosso primeiro passo sempre é calcular o determinante da matriz dos coeficientes do sistema. Então vamos lá, da seguinte forma. A gente calcula o determinante, então, da matriz dos coeficientes. Se o determinante for diferente de zero, a gente pode prosseguir e seguir utilizando a regra de Cramer. A gente vai ver mais adiante. Então, se for diferente de zero, pode prosseguir, porque é um sistema que ele vai ser possível e determinado, então ele vai ter uma solução. Agora, se o determinante for igual a zero, então aí a gente não pode aplicar a regra de Cramer, porque esse determinante ele vai ser o denominador de uma fração na nossa equação lá para determinar as variáveis, e então não pode ter um determinante, um denominador, aliás, sendo igual a zero. Tá? Bom, então se por acaso ele for diferente de zero, a gente continua, né? Então a gente vai começar a determinar o dx, dy e dz. O que são isso? Como é que se determina isso? A gente faz da seguinte forma, o dx, na coluna onde estão os coeficientes do x, a gente vai substituir eles pelos termos independentes. Então, por exemplo, aqui nesta equação aqui, ó, a gente tem, nesse sistema, a gente tem 1, 3, 7 e menos 4. Então, a coluna do x é a primeira, né? Coeficientes do x é o 1 e o 7. Então, nesse lugar aqui, eu vou substituir os termos independentes. Eu vou tirar esses dois aqui e vou colocar esses dois aqui, certo? A gente vai ver um exemplo mais adiante. Bom, dessa forma, gente, depois que a gente faz isso, para calcular o dx, o dy e o dz, no dy a gente faz a mesma coisa, né? Na coluna onde estão os termos do y, a gente vai colocar, então, os termos independentes, os coeficientes do y, a gente vai colocar os termos independentes, e a gente vai resolver, então, descobrir quais são essas variáveis, x e y, do nosso sistema, utilizando o determinante do x, dx, que a gente substituiu ali nas variáveis do x, a gente substituiu os termos independentes e calculou o determinante. A gente vai, então,
utilizar o dx sobre o d, sobre aquele primeiro determinante que a gente calculou, que era o determinante da matriz dos coeficientes. Por isso não podia ser zero, né, gente? Como é que vai ter zero aqui como denominador? Não pode, não existe essa possibilidade de calcular como um denominador sendo zero. Não existe uma divisão por zero. Para o y, a gente vai usar dy sobre d. Se tiver uma incógnita z, dz sobre d. E se tiver outra, vai aplicar também. Tá? Bom, vamos para um exemplo aqui então. Aqui no nosso sistema, e a questão pede para resolver esse sistema pela regra de Cramer. Então não podemos resolver por outro método. Tem que ser a regra de Cramer. Então, vamos lá. Pela regra de Cramer, a gente associa então, né, uma matriz aos coeficientes e matriz aos termos independentes. Então vamos fazer isso. Primeira parte, a gente vem, primeiro passo, determinar as matrizes então associadas a esse sistema. Matriz dos coeficientes, então, o 2 que é do x, o 3 que é do x, o menos 5 que é do y e o 2 que é do y. Está aqui, ó. Primeira coluna, os coeficientes do x aqui, das duas equações. Segunda coluna, os coeficientes do y. A outra matriz que a gente pode associar é a matriz dos termos independentes, ou seja, dos resultados das duas equações. Então ficou menos 2 e 16 aqui. Segundo passo, agora a gente vai calcular então aquele d, né, que é o determinante da matriz dos coeficientes. Calculando o determinante dessa matriz, né, diagonal principal, né, o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então está aqui, ó, 2 vezes o 2, que é a diagonal principal, menos o produto agora da diagonal secundária, menos 5 vezes 3. Isso vai dar 4 mais 15, que é igual a 19. Portanto, né, 19 é diferente de zero, então a gente pode prosseguir. Vamos calcular os outros agora, o dx e o dy. Aqui, então, terceiro passo, calcular dx e dy, substituindo os termos independentes em cada coluna. Da seguinte forma, o dx, então, no lugar dos termos do x aqui, ó, eu coloquei os termos independentes. Ao invés de colocar aqueles valores do x, que eram o 2 e o 3, eu coloquei o menos 2 e o 16, que eram os termos independentes, os resultados das duas equações. E agora eu calculo esse determinante. Então, produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Efetando isso aí, a gente chegou que dx é 76. Bom, agora vamos para o dy. Para o dy a gente faz o mesmo processo, só que agora a gente vai substituir os valores da matriz dos termos independentes aqui no lugar dos termos do y, onde tinha o menos 5 aqui e o 2, que eram os coeficientes do y, a gente colocou os termos independentes. Efetuamos também o produto aqui das diagonais, diagonal principal menos diagonal secundária, para calcular o determinante. O resultado vai dar 38, logo, então, o nosso dy é 38. Bom, a gente já calculou o d, que é 19, o dx, que é 76, e o dy, que é 38. Agora a gente vai calcular, vai descobrir quais são os resultados, então, os valores da incógnita da variável x e da variável y. As equações são, para x, né, para encontrar o x, a gente usa dx sobre d. Então, o dx a gente viu ali, mais em cima, 76, está lá. Então, 76 sobre 19, que é o nosso d. 76 sobre 19 dá 4, então o valor do x é 4. Para o y, calcula então dy, que é 38, sobre o d, que é 19, então o y é igual a 2, logo a solução do nosso sistema, então 4 para x, 2 para y. Precisa colocar a solução do sistema aqui, tá, gente? E quando coloca isso aqui, qual é o valor que vem primeiro? É sempre o do x. Nossos pares ordenados lá também, da geometria analítica, do plano cartesiano, x e y. Na solução de um sistema, x, y, se tiver outra variável, z e assim por diante, tá? Sempre na ordem, tá bem, gente? Bom, deixei aqui para vocês alguns exercícios também, a gente tem aqui alguns sistemas para resolver, tá? E as respostas do gabarito tá aqui, então vocês podem resolver tudo pela regra de Cramer, tá, gente? Resolvam pela regra de Cramer e deem uma conferida aqui no gabarito. Se vocês não chegarem no resultado, então, né, gente, aí né, podem entrar em contato, que eu procuro ajudar vocês o mais rápido possível, tá bem, pessoal? Bom, por hoje era isso então, um abração, tchau, tchau.